Olá, meus amigos, irmãos, que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com você e também com a sua família. Vamos falar um pouquinho sobre as consequências das nossas decisões, as consequências das nossas escolhas. Está escrito em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Queridos irmãos e amigos, nós sabemos que o ser humano, ele é a criatura de Deus mais destacada, diferenciada, especial. O Senhor Deus, quando Ele cria o ser humano, Ele cria o ser humano com o livre arbítrio. O ser humano tem a capacidade de fazer escolhas. Agora, é necessário entender que cada uma das nossas escolhas tem as suas consequências. Aqui em Deuteronômio, Deus está usando o profeta Moisés e dizendo ao povo de Israel que eles tinham a liberdade de fazer as escolhas que quisessem. Todavia, estas escolhas trariam consequências, seja para a bênção, seja para a maldição, seja para a vida, seja para a morte. Todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, todas as nossas ações têm reações, têm consequências. Está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7: Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Queridos irmãos, todos nós, de forma individual e também de forma coletiva, somos reféns das nossas decisões, das nossas escolhas. Eu estava analisando esta palavra, esta meditação, e me lembrando do povo de Israel no tempo dos Juízes, no tempo do livro de Juízes, o relato bíblico do período de Juízes. A Bíblia diz que de forma repetida, o povo de Israel fazia péssimas escolhas. Escolhiam aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. E todas as vezes que eles faziam essas péssimas escolhas, eles sofriam as consequências. Os resultados eram perseguição por parte das nações vizinhas, inimigas. Os resultados eram fome, miséria, destruição, ruína. A Bíblia diz que nós devemos buscar escolher aquilo que traz bênção para as nossas vidas, ou seja, aquilo que tem respaldo bíblico, respaldo do Senhor nosso Deus, a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita, agradável, a vontade de Deus, que é algo que traz para nós benefícios. Quando uma pessoa, um povo, uma nação faz péssimas escolhas, os resultados são tristes. Nós podemos ver isso, por exemplo, no nosso país. Há quantos e quantos anos o povo brasileiro vem fazendo péssimas escolhas e nós nascemos, crescemos, envelhecemos, temos nossos filhos, nossas famílias, alguns já têm os seus netos e a nação continua na miséria e o povo brasileiro continua subjugado e o povo brasileiro continua passando dificuldades, tendo um custo de vida elevadíssimo. Isso tudo por quê? Por causa das escolhas. A Bíblia diz em Provérbios 29, versículo 2, quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira, o povo geme. Olha, todas as escolhas individuais e coletivas têm as suas consequências. E aqui, quando nós falamos de povo, de nação, quando uma nação faz uma escolha ruim por parte dos seus governantes, ou escolhe ruins governantes, homens ímpios, homens que têm o prazer na corrupção, no roubo, em colocar altas taxas de impostos sobre a sua população, o resultado será esse, será um país que nunca chega a ser um país desenvolvido, um país próspero. É sempre aquele país do futuro.
Eu nasci, cresci, estou envelhecendo, na expectativa de um Brasil do futuro que nunca chega. Você pode observar que isso é muito nítido, por exemplo, quando José governou o Egito. A Bíblia diz que quando José governou o Egito, havia prosperidade na terra do Egito. E mesmo quando veio o tempo da escassez, e mesmo quando veio o tempo da dificuldade, havia estoques na terra do Egito. Isso por quê? Porque Faraó fez uma escolha boa. Faraó fez a escolha de colocar José, um homem temente a Deus, para ser governador na terra do Egito. Todas as nossas escolhas, amigos, seja na vida pessoal, seja na vida familiar, empresarial, nos negócios, todas as nossas escolhas terão as suas consequências. Por isso, nós devemos sempre fazer uma análise e pedir a Deus direção, sabedoria para fazer as nossas escolhas. E não apenas pedir a Deus direção e sabedoria, mas levar em conta aquilo que já está relatado na sua santa palavra. Porque às vezes as pessoas se tornam místicas, esperando uma visão, um sonho, uma profecia, esperando algo sobrenatural para tomar decisões, quando na verdade a palavra de Deus já nos dá princípios, já nos dá diretrizes de como fazer as escolhas para as nossas vidas. Que Deus abençoe você, que você venha ter sabedoria e graça de Deus para fazer boas escolhas, que Deus abençoe o nosso país, principalmente nesse ano de 2026, que nós iremos às urnas escolher os governantes do nosso país. Se nós escolher mais do mesmo, podem ter certeza, teremos mais do mesmo. Teremos miséria, corrupção, infração, impostos elevados, teremos uma nação subjugada. É necessário mudanças, é necessário que essas mudanças aconteçam debaixo de uma certa direção de Deus. Eu creio que Deus tem o melhor para cada um de nós e para o nosso país. A palavra do Senhor Deus nos ensina sobre isso. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas como pode Deus ser o Senhor de uma nação? Ora, para Deus ser o Senhor de uma nação, primeiramente ele precisa ser o Senhor das pessoas que vivem nesta nação. Voltemos ao Senhor Deus, nos voltemos para Ele. Que Deus abençoe a sua vida e também a sua família.